Boa noite, sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma live. Hoje vamos falar sobre a autocobrança, as críticas internas que nós temos na nossa vida, que a gente muitas vezes se coloca, né, como algo que tem que ter mudando, né, que tem que estar mudando. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né, sobre a autocobrança. Aguardando só um pouquinho, o pessoal está entrando. Boa noite, Fátima, tudo bom? Seja bem-vinda. Falando hoje aqui sobre autocobrança, né? Como é que a gente muda esse estado mental aí que nos atrapalha muito na vida, em várias situações, né? Tá ouvindo bem, Fátima? Se tiver, coloca um joinha aí só para eu saber se tá tudo certo. Oi, Otília, tudo bem? Seja bem-vinda. Bacana. Tudo certo? Coloca um joinha só para saber se tá ouvindo, se tá bom aqui o áudio aqui tá bacana. Legal. Vou colocar aqui o tema já também nos comentários. Então é isso aí, autocobrança e os caminhos para mudar esse estado da mente, estado que a gente fica aí quando a gente fica se cobrando muito, né? Muitas vezes. Já peço para chamar os amigos, compartilha, chamar a galera aí para tá participando. Vamos chamando aí. O pessoal tá participando, né? A gente vai entrar aqui nos assuntos aqui da mente, né? Como é que a mente funciona, os gatilhos que faz com que a gente tenha esse estado aí de autocobrança. E justamente é o que leva à ansiedade, né? O problema quando a gente se cobra muito é que a gente fica, né, ansioso, né? Então, talvez esteja lá no trabalho e aí fica esperando, de repente o chefe mandar alguma coisa, alguma tarefa, ou então você faz a tarefa e aí espera ele responder para saber se está certo, se está errado. E aí você depois fica pensando, poxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito, sei lá, no Excel, numa apresentação no PowerPoint, eu deveria ter feito dessa maneira ou de outra. Então muitas vezes a gente fica nessa autocobrança, né? Nesse perfeccionismo, achando que a gente deve fazer sempre o melhor e a maneira que a gente fez não é a melhor, não é a correta. Então isso vai gerando essa ansiedade, né? A busca da perfeição vai gerando ansiedade, vai gerando os medos, as inseguranças, as incertezas. E isso naturalmente vai levando ao quê, né? A doença. Não tem outro caminho, né? Vai vir a doença ou física ou a doença mental, né? Emocional. Então é um aspecto para que a gente fique alerta. Como é que você está lidando com a sua mente? Como é que você lida com essa questão da autocobrança, né? Boa noite, Wilton, tudo bom? Seja bem-vindo. Tá bacana, hein? Vai compartilhando aí, Wilton, também. Vai chamando o pessoal aí para participar aqui da live. Então esse é o ponto, né? Como é que a gente lida, né, com essas situações, né? E a gente vive numa sociedade onde o tempo todo está aí a cobrança, né, de resultado, né? E no Ocidente, né, no Brasil, em São Paulo, né? Acho que talvez a maioria de São Paulo, vem essa cobrança, né? Então a gente cresceu nessa cultura progressiva, né? Onde que a gente tem que estar sempre progredindo também, evoluindo, temos que ser referência, temos que ser os melhores, né? Tem que ser o melhor aluno, lembra? Na escola tem que ser o melhor aluno, né? No trabalho, antigamente tinha, né? Tem algumas empresas que também tem, né? O funcionário do mês, né? Quem bateu a meta, aí tem aquela competição interna do vendedor, quem é o vendedor que bate mais meta. E aí em casa, né, aquela disputa ou entre os irmãos para saber quem é mais querido, né, da família ali, dos pais. E aí vem essa competição, né? Muitas vezes tem um aspecto saudável e outras vezes nem tanto.
porque vai gerando essa expectativa de que a gente tem que ser o melhor aluno. Se a gente tira uma nota na prova 7, pô, 7, pô, por que não tirou 8? Por que não tirou 9? Por que não tirou 10? Aí se tira 10, aí fica aquela cobrança, ó, a próxima prova tem que tirar 10 também, porque você tem que manter esse nível. Então, seja na prova, seja na meta, né, de vendas, por exemplo, de bater a meta ali, e não adianta só bater a meta, você tem que bater a meta e você tem que persistir na meta, né? Você tem que continuar e tem que ir bem nas metas, não pode fracassar. Fracassar, então, pelo amor, fracasso é algo horrível, né? Se fracassar, e aí naturalmente o funcionário fracassa o medo de ser mandado embora. E muitas vezes nem fracassa, mas só a ideia, isso leva à ansiedade, só a ideia de fracassar já pode, já vem a ansiedade, né? Já vem os medos. Então o tempo todo a gente está nesse padrão, nessa disputa interna na cabeça, na mente mesmo. Às vezes o ambiente externo está até tranquilo, relativamente bom, só que na mente tá aquele turbilhão de pensamentos, né? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso. Aí você se programa, aí tem aquela agenda cheia, cheia de tarefas, cheia de atividades. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Tem que ligar para fulano, ciclano, mandar um e-mail. E fica aquela correria, né? Logo cedo. E aí você fica ofegante até. Nossa, cansei. Nossa, o dia foi estressante. Nossa, mas eu fiz muita coisa, hein? Nossa, eu bati várias metas, eu já entreguei várias tarefas. Agora é 8 horas, nossa, olha a minha agenda aqui, olha quanta coisa eu já fiz hoje. Então, percebe? E aí vem aquele monte, aquele turbilhão de pensamentos, né? De expectativas, seja suas, seja dos outros, que você tem que atender, você tem que fazer o trabalho, você tem que. Aí chega em casa e tem que cuidar dos filhos, por exemplo, né? Ou se já está em casa também, tem que conciliar o trabalho com os filhos, por exemplo. Tem que cuidar da casa também, fazer as tarefas domésticas, e aí cuidar, né, da esposa, do marido, enfim. Aí tem outras atividades além do trabalho, e aí fica nessa cobrança, né? Ou então, logo de manhã, hoje eu tenho que fazer a minha atividade física, eu preciso correr, eu preciso fazer a minha aula de pilates, minha aula de não sei o que, de fazer as abdominais, e aí vem também essa cobrança. E aí, de repente, chega um dia e você não fez. Ai não, poxa, não acredito que eu não fiz a atividade hoje. Tinha que ter feito a atividade. Como é que eu não fiz a atividade? Como é que eu não fiz isso? E aí começa a se cobrar. Preciso meditar também. Isso é importante, né? Está nas listas lá das pessoas que têm alta performance. Elas fazem meditação, elas fazem atividade física. Elas não comem glúten, não comem isso. Então eu preciso também fazer minha dieta e as minhas receitas. E aí muitas vezes a gente fica, né, nesse turbilhão de pensamentos, de tarefas, de coisas que a gente precisa fazer, mas acaba não fazendo. Ou faz, mas vem essa ansiedade, né? Vem esse medo, vem essa insegurança e essa autocobrança. Então, como é que você lida com isso? Como é que você se sente com isso? O que você se cobra, né? Como é que funciona na sua vida? Como é que é a sua rotina? Quais são os pensamentos que você tem que geram, que disparam essas reflexões, né? Então é um ponto importante para que a gente possa estar pensando, um ponto importante para que a gente possa analisar a nossa rotina. Eu costumo falar que o autoconhecimento é um dos pilares, né, na vida. Mesmo que você tenha uma vida atribulada, corrida, é importante perceber como é que você está fazendo, o que você está fazendo, como você está fazendo, como está sendo a sua rotina, as suas experiências, para que você possa mudar, para que muitas vezes saia desse piloto automático, saia desse padrão de fazer várias coisas, mas a questão não é nem o fazer, a questão é esses pensamentos que não param. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, coloca um joinha só para eu saber se faz sentido aí. Tudo bom, Rô? Tudo bem? Fala, Vitor, tudo bom? Seja bem-vindo, Francisca, Aline, tudo bom? Sejam bem-vindos aí. Então,
quem se escutaram aí, coloca um joinha só para eu saber se faz sentido para vocês, se percebe essa questão da autocobrança na sua vida, se isso é algo que te atrapalha, talvez te atrapalha no seu trabalho, na sua casa, e aí você não arrumou, sei lá, não lavou a louça, não, a roupa, aí fala, poxa, por que eu não lavei a roupa hoje? Eu passei a roupa, eu fiz a tarefa que eu tinha que fazer e não fiz, né? Tudo bom, Renata? Ou eu não fiz a corrida hoje, ou eu não nadei, e aí a pessoa começa a muitas vezes a ficar se chicoteando porque não fez a atividade que tinha que ter feito. Ou então o filho, né, vai mal na escola e aí fica, poxa, meu filho não foi bem na escola, acho que eu não sou um bom pai, eu não educo bem, ou ele bateu no coleguinha na escola lá, e aí você começa a se questionar como um pai, como mãe, como, né, você não está cuidando direito, aí você fica preocupado com o que os vizinhos vão falar também, que o professor vai falar, e aí começa todos esses pensamentos, né? Então a gente costuma falar que essa autoobservação ela é importante, né? O quanto que a gente está se observando, o quanto que a gente está observando os nossos pensamentos, observando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nas lives eu sempre procuro colocar essa questão da inteligência emocional, o quanto que você repara nas suas emoções, nessa raiva, nessa frustração, porque a autocobrança ela vai gerando essa frustração. Além da ansiedade, pode vir também a frustração quando as coisas não acontecem. Então, dentro do desenvolvimento, né, do ego, né, então o ego, né, ele vai sendo desenvolvido desde da infância, numa questão ele é desenvolvido para atender à sociedade, para que a gente possa se adaptar aos outros, né, então vai vir essas regras, né, então, por exemplo, o filho não pode desobedecer, o filho não pode, sei lá, ele tem que arrumar a cama, tem que lavar a louça, ou enfim, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes. Então ele tem uma série de regras que ele vai cumprindo para poder sobreviver, para ele poder se adaptar. Na escola ele não pode ter que tirar boas notas, não pode fazer bagunça, tem que respeitar o professor. Então o ego ele vai se construindo nisso, né? De uma forma para que ele se adapte, para que ele seja alguém produtivo na sociedade. E aí no trabalho, mais pra frente, o ego também a pessoa tem que chegar no horário, também tem que obedecer, né, o chefe. Às vezes não pode nem falar com o diretor da empresa, porque não pode falar, ou ele acha que não pode falar, que tem que seguir essa regra, aquela regra, ou seja, a gente é criado num mundo de regras, né? Então esse nosso ego, ele é criado nas regras, e essas regras elas existem para que a gente possa conviver em sociedade, né? A sociedade de alguma maneira ela quer não necessariamente que você se desenvolva como indivíduo, mas que você seja uma pessoa produtiva e que não perturbe, né? Que você não enche o saco mesmo, né, das pessoas. Então, na sociedade é aquilo, né? O que ela faz? Ela exclui, aqueles que perturbam a sociedade acaba sendo excluído, né? Então, em situações mais extremas, né, vai se preso, né, ou vai para hospício, ou seja, ela vai excluindo. Então a gente vai fazendo um esforço para se adaptar para poder conviver em sociedade. E aqueles que não convivem em sociedade, eles acabam sendo excluídos. E aí, nesses casos extremos ou menos extremos, mas às vezes é excluído na escola, né, no grupo de amigos é aquela criança que é mais rejeitada, né, sofre o bullying, ou no trabalho é aquela pessoa que também não tem uma boa interação com os outros, não se encaixa muito bem, e às vezes até tem dificuldade de ser funcionário, né, porque é tantas normas lá que a pessoa ela tem muita opinião e aí acaba discordando e gerando muitas polêmicas. E aí acaba sendo demitido e nem sabe por que foi demitido. Então a sociedade espera que a gente se encaixe de alguma maneira nisso, né? Só que qual é o problema, né? Tem um aspecto, né, natural, positivo, que a gente precisa se adaptar também. Só que qual é o problema disso? Que a gente se identifica tanto com a sociedade que esquece da nossa individualidade. E aí dentro do aspecto social a gente cria também as nossas máscaras, né? Que o Jung chama de persona.
que são as nossas máscaras. E as máscaras estão ligadas também à nossa identidade, ou quem nós achamos que somos. Então nós temos aí o papel de pai, o papel de mãe, né? São os papéis sociais, né? Pai, mãe, aí no trabalho é o professor, é o psicólogo, é o médico, é o terapeuta, é o engenheiro, o arquiteto. Então, muitas vezes você é identificado não pelo seu nome, mas pela sua profissão. Como só me pergunta, Daniel, você é o quê, né? Aí, sou eu, né? Não, você tem que falar, não, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou coach, né? Então você tem que, às vezes, falar dos seus títulos, né? Ou sou pai, né? Filho de fulano. Então você tem que colocar os seus títulos, né? Os seus nomes, para que você seja reconhecido socialmente. Então, por exemplo, às vezes, de repente a pessoa não me conhece, né, tá assistindo a live pela primeira vez, e fala assim, você é o quê? Quem é esse cara que tá falando aí? Aí você tem que falar, não, eu sou psicólogo, eu sou coach, né? Aí tem que falar do currículo, a minha história, bababá, bababá, pra pessoa falar, bem, esse cara, como ele é psicólogo, ele é coach, então ele deve entender de desenvolvimento pessoal. Então se eu falar assim, olha, eu nunca estudei, eu vou falar de psicologia, mas eu nunca estudei psicologia, tá? Aí muita gente, as pessoas falam, esse cara não tem tanto conhecimento, então eu não vou escutar o que ele está falando. Então a gente cria essa imagem através do rótulo, né, através de um nome, e aí muitas vezes tem que seguir aquilo que o nome está falando. Né? Então, se eu sou psicólogo, eu devo fazer isso, eu tenho normas de conduta que vem junto com o nome, com o status. Então, se eu sou psicólogo, eu tenho que ser uma pessoa que ouve todo mundo, que escuta muito bem, e eu não posso ter problemas, porque eu sou psicólogo, né? Claro, imagina, você acha que eu vou ter problema? Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho problema nenhum, porque eu sou psicólogo, né? E aí se você fala mais alto, se estressa, você fala assim, nossa, mas ele é psicólogo, como é que ele tá estressado, como é que ele tá irritado, como é que ele tá fazendo isso? Não, isso não tá certo, não. Eu lembro que na época da faculdade, né, que eu achava isso também, que o psicólogo era meio que não bem a palavra santo, né, mas achava que era meio que a pessoa que não tem problemas, né. Mas aí eu lembro na época da faculdade que o pessoal era tudo, né, estressado, irritado, brigava, conflito, o trabalho em grupo muitas vezes era complicado, cada um tinha uma opinião e a harmonia não era muito fácil. E aí eu lembro que teve um dia lá que o povo surtou. Surtou na sala lá, subiu nas cadeiras, começou. Era uma prova que não foi. Não lembro muito bem, mas o pessoal não gostou da prova, do resultado da prova, foi todo mundo mal, a maioria foi mal. E aí eu falei, nossa, olha, tudo é psicólogo. Não sei se tem alguém aí acho que não, da sala, da época, né? Que eu fiz psicologia. E aí eu falei, nossa, tudo doido, né? Aí a gente fica pensando que psicólogo não tem problema. E eu acho que tem, né? Porque na verdade não é psicólogo, né? É ser humano. Então, psicólogo é um título, né? É lógico, você procura ser congruente, procura ser íntegro dentro daquilo que você fala, do que você prega, mas às vezes você faz de tudo. Você sente raiva, medo, porque as emoções são normais também, não somos deuses, não somos perfeitos, não iluminar, não. Erramos pra caramba. Mas a sociedade muitas vezes aí coloca nesse quadradinho ali, entende? Mas aí quando você se coloca ali como psicólogo, como professor, como médico, como engenheiro, como cabeleireiro, como designer, como... Qual a profissão de vocês? Escreve aí só pra eu saber. Tudo bom ali? Fátima, tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Davidson, né? Tudo bem agora? Então, coloca a profissão de vocês aí. Só pra eu... Como é que vocês são identificados? Vamos interagir? Eu gosto da interação. Comenta aí. Façam perguntas, tá? Até porque a live é feita para vocês também. Como é que as pessoas identificam você? Quando eu pergunto, quem é você? Você costuma falar o quê? Você fala o quê? Eu sou o quê? O que você fala que você é? Qual que é o título que a pessoa coloca, que você coloca e aí o pessoal, tá, você é isso, né? Então é como se fosse uma caixinha ali, e aí já que você é isso, você tem que agir dessa maneira. Então todo título é carregado de regras, né? O pai tem as regras que o pai tem que fazer, tem que cuidar do filho, tem que educar, tem que, né, ir pra escola, tem que fazer
né, desenvolver, ajudar ele a crescer, se tornar uma boa pessoa. Aí tem os aspectos morais, ou é religioso, é católico, é espírita, é evangélico, aí é cristão. Então, bem, você é cristão, então você não pode pecar, você não pode falar mal do outro, você não pode fazer isso porque você é isso, percebe? Então os nossos comportamentos vão sendo atrelados à identidade, a esse personagem. E aí a autocobrança, ela vem aí. Ela vem de fininho. Bom, já que eu sou cristão ali, evangélico, então eu não posso falar mal do outro porque eu prego que tem que falar, né, que tem que amar ao próximo e tal. Então se eu falar mal do outro, eu vou estar sendo incoerente ao que eu falo que eu sou. Ou seja, aí começam a vir as incoerências, e aí você fica na cabeça, puxa, mas eu não posso falar mal, mas. E aí o outro fala, nossa, mas também, nossa, o cara lá é tão religioso e fica falando mal do vizinho. E, e percebe? Então, a questão não, você não é cristão, tipo, você pode estar cristão ali, mas você é mais, de alguma maneira você é mais do que isso. A sua identidade, a sua essência não se resume em cristão, em católico, em psicólogo, em professor, em pai, em mãe, em filho. A sua essência, a sua identidade de verdade não se resume a um título, a dois, a três, a quatro, a 10 títulos. Não se resume a isso. Não dá pra gente rotular as pessoas, elas são isso, ela é aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Não, ela é o conjunto. Né? Então o Daniel ele é o conjunto aí do psicólogo, do professor, do pai, do filho, né? Blá, 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 entendeu? Não é. Eu não sou isso. Isso aí são ocupações, digamos assim, mas eu sou muito mais que isso. Existe um ser humano ali por trás de tudo isso, que é a essência. Inclusive, você não é nem o seu nome, na verdade. Não sou nem meu nome. Meu nome é o nome que meus pais me deram. E aí você se identifica, quem é você? Sou Daniel Freitas Ramos, tá? É o meu nome. Mas eu também sou mais do que um nome. A minha essência não se resume ao nome também. Mas a gente precisa de tudo isso para se reconhecer socialmente. Então a sociedade nos prepara tudo para isso, né? Para que a gente tenha esse reconhecimento social. Só que muitas vezes o problema é que a gente fica tão apegado nesse aspecto social que você se esquece ou você nem sabe, não tem nenhuma ideia ou não faz nenhum trabalho para buscar a sua essência. Buscar o autoconhecimento. Porque aí se você não busca o autoconhecimento, você se massifica. Você vira mais um ali na massa, né? Sabe? Uma peça ali. E não é isso. Você não. Aí fala, tem quantos psicólogos no mundo? Ah, 300, sei lá, nem sei quantos. Né? Professores, pais, mães, fulano, paulista, carioca, mineiro. Tem quantos? Tem, entendeu? A gente não é o careca, o bigodudo, sabe? O grande, o pequeno, né? A loira, a morena. Tem trocentos. Entendeu? Então a gente rotula as pessoas pela imagem, pela embalagem. Só que a gente não procura conhecer a individualidade. O Timothy Galway, né, que é considerado aí o pai do coaching, né, ele fala que o nosso comportamento, a nossa performance é igual ao potencial menos a interferência. O que significa isso, né? Que nós temos muitas interferências na nossa mente. O que são as interferências? São esses pensamentos que falam que você não consegue, que você não dá certo, que você não faz as coisas direito, que você não é um bom funcionário, que você não é um bom pai, não é um bom terapeuta, não é um bom filho, não é um bom não sei o que você pode fracassar, que você não sabe fazer isso, que você não sabe fazer aquilo, você não tem capacidade de aprender inglês, aprender alemão, aprender algum outro idioma, não tem capacidade de passar nesse curso, né? Ou seja, é a mente que fica produzindo uma série de pensamentos que fala que você não pode fazer isso. Ou então que alguém é melhor que você. Então, essas interferências, elas atrapalham a nossa performance, atrapalham a nossa conduta, as nossas atitudes.
Então, a autocobrança são essas interferências que ficam na nossa mente falando que a gente não pode fazer, o que não é capaz de fazer. Só que aí a gente tem um potencial de desenvolvimento. Só que esse potencial, que é a nossa individualidade, ela fica oculta, ela fica apagada, ela fica tímida. Porque socialmente, você não está atendendo, você não atinge as metas de vendas da empresa. Você não é bom o suficiente. Como assim? Não, porque o outro atingiu, teve a meta maior, ou atingiu na prova uma nota melhor que a sua, ou então porque é mais bonito que você, sabe? E aí você se diminui. Vocês já participaram de entrevista em grupo? Trabalhei muito tempo em RH também, em seleção. E também, lógico, eu fui candidato. E às vezes chegava, eu lembro também uma vez que eu era candidato, numa entrevista para estagiário. E aí chegava o pessoal começava a falar tudo. Ah, não, e aí? Não, eu tenho formação estou estudando na USP. E eu já falo inglês, falo espanhol. Eu já fiz um estágio lá em não sei da onde. E eu já fiz intercâmbio. E aí eu conheço isso. Aí eu falava, nossa, acho que essa entrevista eu vou reprovar. Olha esse cara aí, meu, conhece um monte de coisa, conhece muito mais que eu. Aí o potencial diminui. Por quê? Porque você se inferioriza. Aí vem um sentimento de inferioridade, você se inferioriza. O seu potencial, que é ilimitado, ele fica tímido, ele fica recuado. E as interferências, na verdade não é o que o outro está falando, mas é como eu assimilo o que o outro falou. O outro pode falar tudo, mas ele fala tudo isso, mas se você tem a autoconfiança, ok, parabéns, mas cada um tem a sua individualidade. Mas quando você se inferioriza diante do que o outro está falando, a performance diminui. E eu geralmente ia mal, até quando eu entendi que não tinha nada a ver. Muitas vezes aquele que tinha menos experiência era o aprovado na entrevista. E depois, quando eu comecei a trabalhar de fato em seleção, eu percebi isso e realmente aconteceu várias vezes. Eu lembro até de um rapaz que eu entrevistei lá para um estágio de engenharia. E aí eu fiz entrevista, eu lembro, com mais ou menos umas 10 pessoas. E os estagiários, a maioria a gente estava buscando da FEI, da USP, só as faculdades top, né? E aí chegou um rapaz que era da Unip, né? Não desmerecendo a Unip, tudo, mas na época, principalmente, fazem mais de 10 anos, né? Sei lá, 15 anos. E aí o rapaz lá, tipo, arrebentou, foi muito bem na entrevista, e os outros que eram da FE, da USP, e era uma vaga para trabalhar na produção. Então a pessoa tinha que ter uma habilidade de relacionamento. E o restante, pelo menos, não demonstravam isso. E aí, naturalmente a gente contratou o rapaz que era da Unip, né? E comparado às outras, né, que são faculdades aí de maior renome, né? Então o que você percebe, né? Então, quando a pessoa tem essa autoconfiança, quando ela confia no seu potencial, não importa muito o que está acontecendo no externo. Quando você acredita em você, quando você acredita. E aí o Timothy Goya falava isso, que é importante que a gente observe o nosso potencial. E diminua essas interferências, perceba que essas interferências não fazem sentido nenhum. Elas foram construídas socialmente para que a gente possa se adaptar, só que elas atrapalham a nossa individualidade. A Vilma aí. Tudo bom, Vilma? Nunca esqueci da minha entrevista que você fez comigo. Legal. Gratidão. Fui aprovado, eu fiquei 5 anos na empresa. Legal. Verdade. Aí, tá vendo? Uma prova aí, né? E é isso, né? Foi lógico que a gente observou aí o potencial, Vilma, que você já apresentava ali, né? O Tile aqui, autoconfiança é uma coisa difícil, né? Então, ela se torna difícil quando o quê? Quando as suas interferências são altas. Quando as interferências são altas, aí ela se torna difícil, porque o potencial ele diminui, né? A Terezinha, minha mãe entrou aqui, a Terezinha, a Márcia, minha esposa, tudo bom? Minha linda também. Então, quando a gente começa a reparar isso, quando a gente começa a reparar
que a nossa autoconfiança ela tá baixa, né? É que as interferências são altas. Aí eles vão perguntar, tá, mas como é que a gente faz? O que que a gente faz para que aumente aí a autoconfiança? Para que a gente não ligue tanto para essas interferências, para essa autocobrança, o que que a gente tem que fazer? Então o Timothy Galway falava que era importante, ele falava sobre as variáveis críticas. O que que são as variáveis críticas? É o ponto de observação, é uma atenção focada em uma coisa. Então o Timothy Galway é professor de tênis. E ele percebia que os atletas, né, os seus alunos, eles tinham muita coisa na cabeça quando eles estavam jogando. Então, na hora que estava na disputa, eles ficavam, depois eles ficavam pensando, ah, nossa, eu vou perder para esse meu adversário, esse cara é muito bom. É igual da entrevista, né? Ele é muito bom, ele já tem mais experiência que eu, olha como ele rebate na bola. Ou então, nossa, eu não consigo rebater na bola, nem sei rebater a bola, mas não consigo sacar, não consigo devolver, né? E aí ele percebia que existia um jogo na mente interno que era mais desafiador do que o jogo externo. Então ele percebeu que o maior adversário não era o oponente externo, né, a pessoa ali. O maior oponente era a sua mente, era a mente do próprio jogador. Tanto é que ele tem um livro chamado o, o jogo interior do tênis, que é justamente esse. Nós temos um jogo interior na nossa mente e que esse jogo interior que é o que nos atrapalha de ter resultado. Então, o Timothy Galway falava das variáveis críticas. Então é o que? Você colocar atenção em uma coisa só. Quando você coloca o seu foco em uma coisa, digamos que o seu ego ele está focado em uma coisa só. Então e o corpo relaxa. Por quê? Ele percebeu o seguinte: quando o jogador ele não tinha esse foco, ele ficava rebatendo, pensando em um monte de coisa, tudo que podia dar errado, e então ele não tinha uma boa performance, porque as interferências eram altas. Então ele percebeu o seguinte: bem, foca, na hora que a bola estiver vindo, procura ler o que está escrito ali na bola e as linhas, quantas linhas que tem. E aí o jogador, na hora que ele ia rebater, ele ficava observando as linhas. Na hora que ele observa as linhas, ele não tem tempo de pensar o quão ruim ele é, por exemplo. Por quê? Porque ele tá focando a energia dele, o pensamento dele, na linha da bola. E aí com esse foco, o corpo relaxa. O corpo sabe jogar. O aluno já sabia jogar. Ele só ficava tenso e ansioso. Então na hora que ele coloca a atenção dele em uma coisa só, ele conseguia melhorar a performance. Entrar no fluxo, né? E deixar ela fluir. Então é aquilo, você ficar menos na mente, né? Preocupado ali na mente, e mais procurar vivenciar o momento. Então o Timothy Galway falava isso, né? Que era importante que a gente deixe fluir. Deixa fluir o jogo, é viver a experiência. Autocobrança é um excesso na mente, é um excesso de coisas, é um excesso de preocupações, é um excesso de tarefas, é um excesso de exigências, de desejo, de necessidade, expectativas. Então é muita coisa na mente. Ao invés de focar tantas coisas, foque em uma coisa só. Deixa sua mente focada em uma coisa e aquilo, deixa fluir. Relaxa. Ah, Daniel, como é que eu faço isso? Então eu dou esse exemplo do tênis, né? Por exemplo, na hora da meditação, né? Você quer fazer meditação. Se concentra na meditação, na sua respiração. Foca, ao invés de ficar, eu não posso pensar, eu tenho que ficar, eu tenho que escutar algum mantra, falar alguma coisa, e de repente se concentre na sua respiração, ou se concentre em alguma outra coisa. Procura relaxar. Eu tava fazendo caminhada hoje e eu também tava andando e tava vindo um monte de pensamento. E aí eu falei, preciso mudar isso aí, né? Tem que ser congruente. E aí eu falei, bem, vou focar na respiração. Aí depois eu vou focar agora nos carros que estavam passando. Comecei a olhar os carros. Mas não exatamente contar, não, ficar observando. Então você coloca a sua mente, né, o ego ali, para observar. E deixa o corpo fluir, deixa o corpo experimentar. No taoísmo tem um conceito chamado Wu Wei.
né? Que significa a não ação, que é exatamente isso. É você procurar vivenciar o momento, estar presente no agora. Meio que você se tornar um observador, que é o que o Osho fala também, é se tornar um observador da sua própria mente, do ego. Ficar apenas observando o que está acontecendo, não julgando, não se preocupando, mas apenas vivenciando o agora. Então, quando você começa a vivenciar esse agora, quando você começa a ser uma testemunha da sua mente, você tende a relaxar. Faz esse exercício agora. Se concentra na sua respiração só. Só na respiração. Como é que o ar ele entra pelo nariz e sai? Não controla o tempo da respiração. Só controla ou só observa como o ar entra e como o ar sai. Como acontece isso? Como é que o ar entra e o ar sai? Você começa a observar que você está que o Osho fala, você está na existência, né? Você não está no mundo das preocupações, dos pensamentos. Você está no campo da experiência. A experiência é o aqui e agora. É o que você está vivendo agora. Isso é o deixar fluir. Ao invés de eu ficar pensando o que eu vou fazer, é eu simplesmente estar presente na minha respiração. Estou escutando o latido do cão, tá latindo aí, enquanto eu respiro. E procurar sentir a calma que isso traz. Quando você foca na respiração, procura sentir a calma, o equilíbrio. E é nesse momento que vem a felicidade. E a gratidão. A felicidade e a gratidão pela experiência. Por fazer parte do mundo, da natureza. É estar no aqui e agora. Só existe esse momento, na verdade, né? Passado já foi, futuro, né? Uma ilusão. O que existe é só o agora. Então quando a gente para de ficar pensando no que vai acontecer e se concentra na sua respiração, no que você está fazendo agora. Ao invés de ficar mexendo, por exemplo, né, você está lá almoçando, mexendo no celular, ou está vendo vídeo, filmes, a gente coloca muita coisa na nossa rotina, sabe? A gente se acumula muito. E as coisas são muito simples. Você pode ter várias tarefas, né? Ter uma rotina significativa, mas dê atenção ao que você faz. O Osho fala que o Osho é um líder espiritual indiano que a gente fica a meditação ela não deve ser apenas um momento que você vai fazer durante 10 minutos no seu dia. É você começar a viver de forma meditativa. O que é viver de forma meditativa? É você ficar o máximo de tempo possível focando no agora. Tenha suas metas, seus objetivos, batalha, planeja e solta. No coaching a gente trabalha muito isso, né? Então tenha seus objetivos, tenha suas metas, planeja, entre em ação, faz e solta. Relaxa. Relaxa.
Pela minha postura aqui, tava até um pouquinho tenso aqui, ó. Então, relaxa. Esteja no agora. E aí você percebe que vai fluir mais. O seu corpo, ele agradece. Ele para muitas vezes de tensionar, a gente fica tenso, né? Às vezes a mandíbula tensa, os ombros tensos, o corpo fica tenso, então solta. E aí você aumenta o potencial, né, do Timothy Galway que ele fala, aumenta o potencial e diminui a interferência. Aí o seu resultado, o seu comportamento, ele muda. Faz experiência. Não precisa acreditar em mim, faz experiência, pratica. Pratica. A prática é isso, é a experiência, né? É você perceber se faz sentido para você. Nós temos que buscar aquilo que faz sentido, aquilo que nos ajuda a encontrar essa individualidade. O caminho ele é muito mais interno do que externo. O que é esse interno? É essa conexão com a sua própria consciência, com a sua essência. Essa percepção do ser no mundo. De você, da sua individualidade, independente dessas máscaras, desses papéis sociais que a gente tem, e cada vez mais para percepção de você. E vem nessa questão do foco, da atenção, no agora, no deixar fluir. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando aqui? Se tiver, coloca um joinha aí, ou comenta aí, ou tiver alguma pergunta. O que faz sentido para você, né? Se você percebe essa autocobrança, se você percebe essa questão aí, como a Otília colocou, da autoconfiança, das interferências, em que ambiente isso acontece, como isso acontece, e como é que você pode fazer isso, como é que você pode, por exemplo, praticar esse exercício dentro da sua dinâmica, da sua realidade, para que você tenha resultados diferentes. E não faça sempre da mesma maneira. Para que a gente possa ter uma atitude diferente na vida. Não de virar refém. De virar refém do mundo, do outro. Das expectativas do outro. Daquilo que o outro fala que é o certo, que o que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, sabe? Chega. Chega de ficar colocando a sua vida dentro de uma condição de que para alguém é melhor, de que para o outro é melhor, para a família, ou para o trabalho, ou para algum grupo que você esteja. E faz parte esse aspecto lógico social. Não estou falando para desconsiderar isso, mas olha para dentro primeiro. Até porque se você olhar para dentro, a sua adaptação social vai ser, na verdade, até melhor. Porque você vai estar inteiro, você não vai estar metade. Como nos relacionamentos. Por que muito relacionamento amoroso não funciona? Porque é a metade da minha panela. Amigo, não tem esse negócio de metade da panela, não. Não tem esse negócio de metade da panela. Da laranja, da panela, da tampa da panela, né? Metade da laranja ou tampa da panela. Não tem esse negócio aí. São dois seres inteiros se conectando, né? Que são se entrosando, se ajudando mutuamente, mas são pessoas individuais. Percebe? Cada um tem a sua jornada. Ambos estão juntos, né? Um casal, crescendo, buscando evolução, um ajudando o outro. O que é saudável. Porque se tornar a tampa da panela, e aí você vira refém do outro. Aí você, às vezes, esquece a sua individualidade para atender o outro. E aí os conflitos vêm. Porque às vezes ou você fica submisso ou você fica prepotente na relação. Então a ideia é que você busque a sua individualidade. Então dentro dos relacionamentos é a mesma coisa. Seja no amoroso, seja no trabalho, seja em qualquer relacionamento, esse entendimento da individualidade
É o que vai fazer que o relacionamento flua de uma maneira saudável, de uma maneira madura, consciente. Porque aí você passa a entender aí você passa a entender o outro. A gente só passa a entender o outro quando a gente passa a entender a nós mesmos. Senão, a gente acha que o outro é a extensão das nossas necessidades e desejos. Aí é onde vem os conflitos. Porque eu acho que o outro tem que fazer o que eu quero. Porque eu que mando, eu que faço, eu tô certo, tenho razão, blá, 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 e vem as discussões e as brigas. Relaxa. Sinta. Foque em você. Prepare-se, né? Prepare-se primeiro. Aí você lida com o outro. Legal, Davidson. Boas palavras, Daniel. Obrigado. A sociedade cobra muito mesmo. Temos que saber driblar isso. É importante. Aprender a desenvolver essas habilidades, né? De como é que você é. Quando você presta serviço, né? Para os clientes é a mesma coisa também. O cliente, ele muitas vezes, ele quer que você entregue cada vez mais, né? E lógico que você tem que, muitas vezes, lógico, entregar a excelência, o melhor serviço, né? E ao mesmo tempo você também tem que perceber a sua individualidade, saber também, isso também se aplica no mundo dos negócios, né? A sua empresa também tem um valor, tem o seu propósito, o propósito, sua essência. Então valorizar isso também é importante. Reconhecer a sua equipe, né? As pessoas que estão junto contigo é importante. Porque senão o empresário ele só vê o lucro, só vê a venda e esquece da própria empresa. E aí já muitas vezes é onde a empresa vai afundar. Ou afunda em dívidas, ou afunda, né, um ambiente que vive em guerra. Por quê? Porque não se conhece. As pessoas ali não. As pessoas individualmente não se conhecem, a empresa como um todo também não se conhece. E aí vai meio que levando, né? E não é assim que funciona, né? Então, perceber essa individualidade. O Buda costumava falar, né, que quando as pessoas perguntavam para ele quem é você, o Buda ficava em silêncio. Porque qualquer coisa que ele fala é a mente, é o ego que está falando. Porque a nossa essência mesmo não tem nomes. Não tem nomes. Quem é você? Sou eu. O máximo, né? Talvez o mais próximo seria eu sou eu. Eu sou, né? Porque não tem. Não dá para nomear quem é você. Qualquer nome que você vai dar tá no ego, tá na identificação. Tudo bom, Simone? Johnny, tudo bom? Davidson aqui, ó. Verdade, nos eventos então a pressão é enorme. É, mais ainda, né? Evento bem dinâmico, né? O trabalho. Bem, então, pessoal, essa é a ideia, né? Essa visão. Então, espero que de alguma maneira tenha agregado para cada um de vocês, que procurem reparar cada vez mais aí na sua individualidade, na sua essência, coloca a energia em você para que aí os seus relacionamentos melhorem, os seus relacionamentos evoluam, sua vida evolua, a sua inteligência emocional cresça, eleve, autoconfiança, o seu potencial. Porque quando você diminui de novo essas interferências, o potencial aumenta. Então coloca atenção no potencial. Tá? Que aí você vai perceber que a autocobrança vai diminuir significativamente. Não acabar, né? Mas significativamente vai diminuir para que você tenha uma vida mais leve. A vida, ela é leve, né? Ela é simples no aspecto, né? É a mente que ela cria muita coisa. Então, quando você começa a vivenciar os momentos com aquilo que você tem, com aquilo que está ao seu redor, você começa a sentir essa paz. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês aí. Se
quiserem saber mais, mandar alguma mensagem, conversar pelo direct, pelo WhatsApp, pode mandar mensagem. Eu faço atendimento também individual. Depois, se você quiser, entre em contato aí, a gente conversa mais. Se tem essa questão da autocobrança, precisa melhorar isso, precisa desenvolver mais a potencialidade, diminuir as crenças, as interferências. Entre em contato aí pra gente conversar, agenda uma conversa aí, a gente bate papo tranquilo, para entender um pouco mais aí a sua realidade, a sua situação, para que a gente possa juntos aí ajudar nesse caminho aí, nessa melhora. Ok? Um obrigado aí, próxima quinta tem mais live aí, sempre às 20 horas. Como é que é? Mesmo bate-canal, bate-horário, aqui no Instagram, para que a gente possa aí evoluir juntos. Beleza? Obrigado, boa noite e até a próxima.